Você está feliz? Amém. Estivemos, né? Tivemos cerca de 30 pessoas, estivemos lá no Teatro João Caetano na sexta-feira, no teatro, no musical Moisés. Que musical maravilhoso, queridos. Eu confesso que cada um são musicais que nós temos ido sempre, juntamente com o meu pastor Wellington Barros, do Andaraí, sempre nos convida e fazemos uma caravana ali. E estivemos ali no João Caetano, sexta-feira, às 7 horas. Eu já estive no Azusa, Rua Azusa, que é um espetáculo assim extraordinário. É difícil, na minha opinião, bater o Rua Azusa, mas depois fomos no Jardim do Inimigo, muito bom também, muito bom também. E sexta-feira, Moisés, olha, queridos, e vocês sabem que o musical é uma história cantada. Então, uma história que você, por mais que você não conheça profundamente a história de Moisés, que é raro, né? Até as pessoas que não conhecem a Bíblia conhecem de alguma forma a história de Moisés. Então, você sai de lá entendendo, cantando, louvando, sendo muito abençoado. E que lindo foi, que lindo foi. Então, quero já, desde já, dizer aos irmãos, quando nós tivermos outras oportunidades, se aproximem, venham estar conosco. E, além de ser um momento cultural, um momento de... Juntamos cultura com conhecimento bíblico, com também entretenimento. Então é importante nós termos esses momentos também em família com os irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Como vocês estão vendo, eu estou com a camisa do teatro, do musical Moisés, e eu vou pregar sobre o quê? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, queridos, no livro de Êxodo. Eu sou assim, queridos, eu fico ligado na semana, naquilo que Deus vai falando comigo durante a semana, e aí no domingo eu me preparo para trazer uma palavra, compartilhar com os irmãos. Êxodo capítulo de número 3, versículo 14. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, o livro da saída do povo de Israel do Egito, 400 anos escravo no Egito, 430 no total ali, depois da morte de José, outros reis, faraós foram levantados e acabaram se esquecendo da história do povo hebreu, e com o passar da perda da história, da memória, queridos, quão importante nós mantermos as memórias vivas, né? Eventos, monumentos, eventos realmente para trazermos à memória aquilo que a história um dia escreveu, porque se não trouxermos, se não rememorizarmos, a história se perde. A história se perde. A Bíblia é um livro que a tradição oral foi passada de pai para filho. Então, se não houvesse alguém rememorando isso, colocando no papel isso, no papiro, né, nos escritos, nós não teríamos hoje as escrituras. Então, a importância de darmos vida, mantermos viva a história do nosso país, da nossa nação, da sua casa, da sua família, da igreja. Assim é a importância, assim foi a história com Moisés, porque José morre e a partir daí outros faraós começam a ser levantados, e a história de José, que foi o grande libertador, o grande homem, o grande governador, que por tanto tempo manteve viva não apenas o Egito, mas com a maior potência do mundo, mas toda a humanidade comeu e bebeu nas mãos de José no Egito, por causa de um homem que interpreta um sonho de um faraó de 7 anos de abastança e 7 anos de escassez, e ele faz uma grande economia, um grande pacote econômico, e ele começa a guardar por 7 anos os cereais, os grãos, o alimento todo, porque viria 7 anos de fome. E assim veio, e aquele grande economista, aquele grande pensador, José, fez com que o Egito fosse a maior potência do mundo, e todos tinham que ir até o Egito para se alimentar, para alcançar comida, porque a fome tinha tomado todo mundo antigo, toda aquela região, todo mundo, a fome havia tomado. Um homem, José, mas essa história se perde no Egito. José morre, outros faraós vão surgindo, e não se faz viva essa história, e quando chega agora o momento, o povo hebreu, povo de origem, onde José todo governou, agora esse povo hebreu se encontra escravo. Não apenas o povo hebreu, às vezes pensamos que o Egito escravizou apenas o povo hebreu, não, vários outros povos
ficaram escravizados, mas nós estamos falando de Bíblia. Então, o povo hebreu também escravizado ali durante 400 anos, queridos. Uma história e uma memória, um povo que foi importantíssimo. José representava esse povo. José salvou o Egito e a humanidade e o mundo antigo. E agora esse mesmo povo, 400 anos escravo, porque a história não foi rememorada, não foi vivida, não foi... Por isso que nós oramos para que, queridos, possamos sempre trazer uma cultura viva na nossa sociedade, nosso dia a dia. Bom nós irmos em museus onde você encontra história, quão bom é você ver em centros culturais, você ir em lugares realmente onde a história ela se mantém viva. Importante nós termos essa cultura que por vezes se perde. E no Egito se perdeu, infelizmente, o povo hebreu tão importante, agora escravo por 400 anos. Êxodo 3, versículo 14, você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Êxodo 3, versículo 14, diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos e o bendizemos, Pai. Obrigado, porque nós temos um Deus que se chama Eu Sou. Sou o que sou, é o que é. Deus não precisa se explicar para ninguém. Ele é o verbo ser. Eu sou e ponto. Deus, obrigado porque somos servos desses eu sou, daquele que é porque é. Deus, obrigado por tua vida em nós, obrigado pelo teu amor, teu cuidado, obrigado pelo teu levantar, obrigado pelos teus olhos que continuamente estão sobre nós, obrigado pelos livramentos, obrigado, meu Pai, pelas portas abertas e fechadas, obrigado por aquela que tu abriste, de glória a Deus, obrigado por aquela que tu fechaste, não entendemos, mas glória a Deus também, Senhor, obrigado, porque caminhamos debaixo das tuas mãos, debaixo da tua potentosa soberania, e nós te amamos e te louvamos. Bom é servir a um Deus poderoso. Deus, fala conosco e usa-me nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Querido, já podia parar a pregação por aqui, amém? Nós servimos um Deus que chama eu sou o que sou, eu sou o que é. Simplificando, queridos, simplificando, Deus não precisa dar explicação para ninguém sobre quem Ele é. Eu sou. Como assim? Eu sou. Ele não é o que você pensa que Ele é. Ele não é o que você deseja que Ele seja. Ele é. Ele é. Ponto. Ah, mas podia sim. Eu sou e ponto final. Aceita que dói menos. Eu sou. Eu não vou passar a ser, eu não vou deixar de ser, eu sou. É no presente, eu sou. Eu sei que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu sou, e o presente define passado e futuro. Eu sou. Quando eu leio e vejo essa palavra, porque Moisés estava aflito. Moisés, agora de frente para Faraó, debaixo de uma ordem, de uma direção de Deus, onde Deus diz: Moisés, vai até Faraó e diz a ele que chegou a hora do povo hebreu ser liberto do cativeiro, da escravidão. E Moisés teme: mas como eu, pesado de boca, eu sou um homem limitado, como eu farei isso? Como eu que chegarei até Faraó e com toda essa ousadia falarei sobre isso? E Deus fala com Moisés: Moisés, diga que o eu sou te enviou. Só isso? Como assim? Diga que eu sou. Moisés, o que precisa saber de mim é isso. Eu sou, eu vou fazer. Amém? Eu sou o Deus da tua vida. Amém, querido? Quando eu olho isso, ao mesmo tempo me dá uma segurança tão grande. Você serve um Deus que não muda. Você serve um Deus imutável. Um Deus que é presente. Um Deus que faz, um Deus que age, um Deus que é. Talvez não seja o que você sonha, mas Ele é. E Ele não precisa te dar explicação. Mas Ele é tão amoroso que Ele se revela. Ele se revela na Bíblia. Ele te dá a chance, me dá a chance, nos dá a chance de conhecer uma porção dEle. Amém? Deus revela, as Escrituras é a revelação de Deus. A palavra revelação vem de revel, vem de véu atrás do véu, atrás, véu. Ou seja, eu estou como se tivesse um véu aqui, não estou vendo o missionário Alexandre, mas Deus está me falando que atrás do véu o missionário Alexandre está.
Deus está se revelando o que está atrás do véu. Revelação é isso. Deus está revelando o que está atrás do véu. Ou seja, Deus está revelando uma porção dele para mim, para você, para cada um de nós. Amém, meus amados? Então essa revelação me faz com que eu cresça espiritualmente, que eu entenda um pouco mais de Deus. Não vou entender tudo. A Bíblia diz que as coisas encobertas são para Deus, as reveladas são para nós. Olha as reveladas aí. Não é revelamento não, tá? É revelação. Tem uns revelamentos aí terríveis. Terríveis. Tem gente que revela, mas não quer se submeter à autoridade pastoral. E se diz que está revelando. Revelamento, isso para mim é revelamento. Se não entende que a autoridade espiritual, se não submete a uma autoridade, para mim pode fazer chuva descer. Para mim é revelamento. Amém? Mas nós cremos em revelação, que Deus mostra atrás do véu, e Deus mostrou atrás do véu quem Ele é. O véu que estava. E olha que o povo hebreu, no Antigo Testamento, e por vezes não, toda vez quando falava o nome de Deus, colocava o véu, ou seja, havia todo um temor enorme, exacerbado, para falar o nome de Deus. E queridos, quando eu olho para esse texto, eu fico muito tranquilo em entender que Deus é o Deus das nossas vidas, amém? Ele nos guarda. E Moisés agora está com esse encorajamento, está agora com essa ordem: diga que eu sou te enviou. Moisés, vai lá, vai nessa tua fé, meu amado. E olha o que diz o capítulo 3, versículo 1. Nós sabemos da história de Moisés, né, queridos? Eu quero contextualizar. Todo texto, sem contextualizar, você pode entender de uma forma errada. Daí a importância de um contexto, amém? Nós sabemos que Moisés, Moshá, tirado das águas. Moisés foi tirado das águas pela filha de Faraó, foi cuidado pela filha de Faraó, cresceu no palácio, 40 anos no palácio. Moisés já aprendeu de tudo, queridos, no palácio. Tudo mesmo, pastor, tudo. Até da magia dos egípcios, Moisés estava por ali, Moisés conhecia, Moisés via, Moisés presenciava, Moisés sabia quais eram todos os deuses do Egito. Ele sabia qual era o Deus Sol, o Deus Ra, ele sabia qual era o Deus das rãs, ele sabia qual era o Deus das moscas, ele sabia de tudo isso. Moisés cresceu. Estevão, quando estava sendo apedrejado, antes do apedrejamento, no seu discurso, ele fala toda a história de Moisés. Ele fala, um homem poderoso em obras, um homem criado em toda a ciência egípcia, era um homem muito conhecedor, 40 anos no Egito, 40 anos dentro do palácio, queridos, comendo do bom e do melhor. Agora ele se precipita, ele sabe que é hebreu, tenta defender um irmão seu, acaba assassinando o egípcio, e ele tem que fugir. E é o contexto do capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de... Olha Moisés, querido, depois de 40 anos no Egito, comendo do melhor, bebendo do melhor, com todo o dinheiro, com toda a fama, com todo o status. Agora ele era o Moisés, pastor de ovelha. Um homem que sai do status altíssimo e agora vai se humilhar como servo de outrem. Agora ele vai trabalhar para seu sogro, chamado Jetro. Agora Moisés, de príncipe do Egito, agora ele é um pastor como qualquer outra pessoa, cuidando de ovelhas. Agora ele passa a ser um servo. Antigamente ele mandava, agora ele servia. E são 40 anos. A vida de Moisés é dividida em 3 porções de 40. Ele morre com 120 anos. 40 anos no palácio, 40 anos com seu sogro Jetro, e 40 anos no deserto. 40 anos ele passa aqui, queridos, e o número 40 representa transformação, mudança. 40 anos cuidando de ovelha. Deus tratando o homem. Deus moldando Moisés. Moisés, tu é muito ainda príncipe. Você vai entender agora o que é botar a mão em ovelha, cuidar de ovelha. Você vai aprender agora a defender as suas ovelhas. Você vai aprender agora a defender as ovelhas dos algozes, dos animais, do leão, do urso. Moisés, agora você vai caminhar com essas ovelhas. Moisés, eu vou te ensinar a servir. Deus leva agora Moisés para o seu rebanho, para o rebanho de Jetro. Nem o rebanho era dele, queridos. O rebanho era do seu sogro, Jetro. Nem o rebanho era dele. Olha o que Deus faz para tratar um homem, para moldar um homem, para um dia, uma hora, voltar ao Egito.
E agora sim, conhecendo Deus, o eu sou. Conhecendo não apenas o Deus dos pais, o Deus da minha mãe, o Deus de Anrão, seu pai, o Deus de Joquebede, sua mãe, o Deus de Miriam, sua irmã. Não, agora ele tinha que entender o Deus que é dele. O Deus de Moisés. Ele precisava entender, conhecer esse eu sou. E ninguém entende Deus ou começa a entender Deus sem passar por experiências, boas ou ruins. Independe se elas são boas ou ruins. O que é essencial é entendermos Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Boas ou ruins. Então Deus estava cooperando para o bem de Moisés, para Deus levantar agora um verdadeiro libertador. Olha como Deus nos leva a situações que às vezes não entendemos, queridos. Às vezes não compreendemos. Eu, príncipe, mimado, tudo na mão. Doutor. Guerreiro. Homem que todo mundo servia na mãozinha. Agora vai para o deserto cuidar das ovelhas. Então tem coisas que a gente não entende. Senhor, por que Moisés matou um homem? Moisés foi um homicida. Moisés, no seu histórico, tem um assassinato de um homem. Que Deus é esse que chama um assassino? A gente começa, são coisas que a gente não consegue entender na nossa mente, queridos. Existe, eu falei hoje pela manhã na consagração, né, tipos de vontade de Deus. Deus tem a teologia enumera vontade decretiva, é uma vontade que Deus decreta algo. Deus decretou, amém, que o Messias viria, e Jesus veio. Não importa o que os homens pudessem fazer, Jesus viria. Vontade decretiva de Deus, decreto de Deus. Existe a vontade prescritiva de Deus. Deus prescreve algo, e se não obedecer, vai sofrer as consequências. Exemplo, prescritiva vem de prescrição. Você vai no médico, o que o médico faz? Vai prescrever uma receita, né? Tome um remedinho X. Se você não tomar, o que vai acontecer? Vai continuar doente, né, queridos? Então, essa é a vontade prescritiva de Deus. Deus fala, segue o bem, faça isso. Se não fizer, você vai sofrer as consequências. É vontade de Deus? É vontade de Deus. Prescritiva? Prescritiva. Você desobedeceu, vai sofrer, vai pagar a conta. Existe a vontade que é a mais difícil de todas de compreender, queridos. E essa dói no ouvido, que é a vontade permissiva de Deus. É a vontade permissiva de Deus. É aquela vontade onde Deus poderia intervir, mas não interveio. É aquele, às vezes a gente escuta cada coisa que acontece, meu Deus, uma catástrofe, um ônibus com lotado de pessoas da igreja, capotou e aquele ônibus bateu e todos morreram. E você vê assim, meu Deus, eles estavam indo para a igreja. Estavam no ônibus. Certo é que às vezes cada ônibus, né, queridos? É cada ônibus. Aí depois quer botar a culpa em Deus. Né? O crente quer fazer as coisas de qualquer forma. Aí vai um ônibus com um pneu careca, não legalizado o ônibus. Ah, Deus sabe. Deus não sabe de nada. Isso é tua culpa. Mas tem coisas que estão perfeitas, tudo certinho. Por que acontecer isso? Por que ele morreu com tanto canalha aí? E aquela pessoa tão boa. Essa é a vontade permissiva de Deus que não compreendemos no momento e talvez nunca a compreendamos. Nunca. Agora, eu sou o que sou. Deus é Deus. Amém, queridos? Em outros momentos, Deus intervém. Por que interveio naquele momento similar a outro e no outro não? Não sei, queridos. Eu sei que Deus é soberano sobre tudo isso. Isso também traz um acalento no meu coração. Saber que Deus não perde. Em momento nenhum Ele saiu da sua soberania. Em momento nenhum. Agora, quando eu não começo a não conhecer esse Deus, eu fico variando. Se Deus não me deu, meu Deus, que Deus é esse? Se Deus não interveio, será que é Deus mesmo? Porque eu não conheço, não entendo a revelação de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu fico imaginando Moisés.
Que Deus é esse? Que me chamou para libertar o povo? Eu estou aqui 40 anos ralando. Eu estava no palácio. Era tão mais fácil eu libertar o povo. Eu convenceria Faraó, que era meu amigo. Pelo menos tínhamos uma certa intimidade. Eu poderia tentar convencê-lo. Mas não, agora ele está em outro lugar. Com a ficha suja de assassinato, perseguido, expulso do Egito. E é esse que Deus chama, queridos. Dá para entender isso? Dá. Por quê, pastor? Porque Deus te chamou. Deus me chamou. Todo mundo com ficha suja. Pastor, nunca matei, não estou falando sobre isso. Estou falando de ficha suja. E todo mundo aqui tem ficha suja. Mas a partir do momento que Deus nos chamou, nos lavou, a partir do momento que eu aceito Jesus, entrego minha vida a Ele, ficha limpa. Glória a Deus, igreja. Moisés, você tem ficha limpa, Moisés. Mas Deus está ensinando Moisés lá no seu sogro Jetro. E a Bíblia continua. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de... Quem está com Bíblia aí, queridos? Cutuca seu irmão aí do lado. Não confia no que eu prego, não. Amém? Não confia em nenhum pastor. Não confia em nenhum homem, ser humano. Não confia. Amém? Confronte com a sua Bíblia. Leia, discuta, conversa. Participa do Google Meet dos homens, né, Marcos? Debater lá, nosso debate sai faísca. Classe de discipulado. Discipulado também online, de mulheres. Queridos, vamos participar. Amém? Mas não deixe, confronte na sua Bíblia. Veja, peraí. Sabe o que é Midian? Midian hoje é Arábia Saudita. Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura. Midian é território árabe. É uma mistura, né? Abraão com Quetura, que era... Então, dali surgiu a maioria dos povos árabes. Midian, Arábia Saudita. Pastor, Jetro era sacerdote de Midian, atual Arábia Saudita. Árabe. E ali está, agora, Moisés servindo a esse homem. Uma mistura, né? Abraão, da onde vem descendência de judeus e árabes, com Quetura. Então havia ali uma miscelânea. Mas ali também está esse homem submetendo a um sacerdote que... Mas ele estava ali. Olha como Deus estava ensinando esse homem a passar por tantas coisas, queridos. Estava tratando esse homem em todas as áreas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Seja tratado por Deus, em nome de Jesus, amém? Sacerdote de Miriam, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Ele estava no deserto, queridos, caminhando com o rebanho no deserto. Deserto é o lugar onde Deus coloca as coisas em ordem. Deserto, no hebraico antigo, eu tive uma aula com o professor Daniel, me esqueci o nome dele, Lago, né? Daniel Lago, um grande homem de Deus, e ele dava aula na faculdade de Wittenberg, quando o bispo tinha uma faculdade na Tijuca, e o Daniel Lago, ele dava aula sobre linguística. E ele falou, porque o hebraico antigo é só símbolos. São símbolos. Não tem, é uma escrita cuneiforme, né? São símbolos onde você vai, a partir daí você vai extraindo. A casinha é tipo uma casa, então você vai entender que aquilo é casa. Então essa era o hebraico antigo. Então no hebraico antigo, o deserto é lugar onde Deus coloca as coisas em ordem. Olha que interessante, queridos, porque quando a gente começa a entender realmente, no deserto, o que adianta ter o diploma? No deserto, o que adianta o seu dinheiro? No deserto você precisa de água. O mais simples de tudo. No deserto, Deus coloca todo mundo no mesmo saco. Todo mundo precisa da mesma coisa. Todo mundo no mesmo sarrafo. Amém, queridos? Deus está trabalhando na vida de Moisés. E o texto continua. Lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Olha, eu falei do Sinai. É Horebe. Sinai ou Horebe. São sinônimos. Tá bom? Então, ali está Moisés agora cuidando do rebanho de seu sogro. Chegou ao monte de Deus, a Horebe, que é o Sinai. Não sabemos aonde, é uma cadeia de montanhas do Sinai. A gente não sabe o lugar exato, onde Moisés, por exemplo, recebeu o decálogo, os 10 mandamentos. Mas a gente sabe que foi naquela região, ali daquela região onde é uma cadeia de montanhas. Versículo 2. Olha aqui diz versículo 2.
Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Esse anjo aí está com letra maiúscula ou minúscula na sua Bíblia? Entendi. Então vamos lá, continuar. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não... Moisés, queridos, vê uma sarça pegando fogo. É que a gente chama de teofania, né? É Deus se apresentando em outras formas, vamos dizer assim. Naquele fogo ali, Deus estava ali. O anjo do Senhor estava ali, Deus estava ali. Deus estava operando ali. E ali Moisés, olha aquela situação, aquele fato extraordinário, a planta, o arbusto, pegando fogo e não se consumindo. Que milagre é esse? Que fogo é esse que não consegue consumir uma planta? Joga fogo aí, queridos. Qualquer planta ela vai se consumir. Olha os incêndios que existem nas matas. Mas aquele arbusto não pegava fogo. Guarde uma coisa no seu coração, queridos. Deus tem sua forma de falar com cada um. Ah, pastor, eu queria tanto que Deus falasse comigo, uma sarça pegando fogo. Eu vou lá no monte, aquele monte lá na... Como é que é o monte lá? Lá em... É longe pra caramba. Bom, quanto mais longe, mais espiritual, né? Então, mais longe... Quanto mais alto, mais espiritual. Nada contra montes, amém? Eu tive uma experiência maravilhosa no monte. Então, nada contra montes, tá ok? Mas eu só estou falando que dos achismos que as pessoas criam, né? Das religiosidades que as pessoas criam em relação ao monte. Então, parece, eu quero ver a sarça ardendo. Moisés era um homem que mexia com coisas, ele vivia no palácio, ele via coisas assim, extraordinárias. Era o ambiente dele. Era o ambiente dele, aquele momento não que isso seja magia, por favor, amém? Isso é poder de Deus, a sarça pegando fogo, é poder de Deus. Mas é a forma que Deus tinha para tocar no coração de Moisés. Moisés estava, de certa forma, familiarizado com eventos de uma tamanha extraordinariedade. Assim como Deus fala conosco, queridos. Tem pessoas que são, como eu posso falar, muito racionais, né? Pessoas assim, muito intelectuais. E Deus vai usar pessoas para falar de uma forma a elas que elas venham a realmente serem aguçadas no seu intelecto. Aí você tem que falar talvez com ela sobre Big Bang, para entender e mostrar Deus para ela. São pessoas que se acham no seu conhecimento acima de todas as coisas. Deus sabe como se apresentar a cada um, queridos. Amém? Deus se apresentou a você de uma forma. Eu amo sempre, eu sou formado em Direito, eu gosto de código. Eu gosto de ler, eu gosto de interpretar. Quando a Luciana veio com um versículo para mim, de João 14,6, eu li aquilo e falei, peraí, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E eu fiquei lendo, interpretando, contextualizando, não está errado, alguma coisa está errada aqui. Não, é isso mesmo. Aí na minha indignação de compreender que eu estava errado, fui até meu pai. Pai, tem uma coisa errada aqui. Olha o que diz essa Bíblia aqui, é o mesmo da sua Bíblia católica aí, pai. Aí meu pai responde, não, isso aí é tradição católica. Pai, mas a tradição está acima da Bíblia? Eu não sei, começou a gaguejar. Aí eu fui num batismo do meu sobrinho, hoje o Igor, né? Em Cabo Frio. Fui numa igreja católica. Eu já era crente. Acabou o batismo, entrei na sacristia, fui falar com o padre lá dentro. Padre, me explica esse versículo. Novamente, é a tradição católica apostólica romana. Falei, meu Deus. Mas olha como Deus falou comigo de uma forma que na palavra, num livro, num código, que para mim eu já estava familiarizado em ler códigos. Olha como Deus faz e Deus se apresenta da maneira exata da qual você vai compreender. Tem pessoas que vieram da magia negra. Talvez Deus tenha que abrir um mar para ela ver. Tem que haver algo extraordinário acontecer para ela ter uma experiência com Deus.
Deus vai se revelar da maneira na qual você o entenda. Amém, meus amados? Isso que é linda a sabedoria de Deus. Moisés, de alguma forma, ele sabia que aquele evento ali não era, entre aspas, estranho para ele. Ele via Janes e Jambres dentro do palácio, transformando vara em cobra. Ele via isso. Ou seja, ele via algo muito diferente do ordinário, do normal. Aí Deus fala, vou me apresentar a ele de uma forma que ele vai ficar de boca aberta. Porque o fogo vai tomar aquela sarça, não vai se consumir, e ele vai, no mínimo ele vai ficar perturbado. É isso que Deus faz. Deus me perturbou. Quando mostrou aquele versículo, você não mostrou aquele, eu fiquei perturbado, eu não dormia. Eu falo, não é possível que eu fui enganado esse tempo todo. Não é possível que eu fui ignorante esse tempo todo. E aí fui eu, depois meu irmão se converteu, minha irmã se converteu, só falta o meu pai. Para um pai é muito difícil ele entender que os filhos sabem mais do que eles em algum aspecto. O pai, ele tenta no máximo, né? Não, eu estou certo, eu não vou me curvar. Aí o do meio se converte, eu. O mais velho se converte, a mais nova se converte. E aí fica essa situação complicada. Será que vai... Porque eu tenho certeza que não é possível, com tudo que nós falamos, que não haja algo se abrindo no coração. Não desista, querido, em nome de Jesus. Deus está trabalhando nos seus pais através de você. Às vezes são mais duros porque reconhecer que por 70 anos esteve errado. E mais, educou seus filhos de forma errada, e seus filhos entenderam o que é o certo, e agora quer corrigir ele. Meu Deus, que filho corrige pai? Olha o tamanho da obra que Deus faz. Para isso que Deus te chamou, queridos. Deus te chamou para isso, amém? Eu fico, o Jefferson com boxe, Deus vai falar com ele dessa forma. Deus vai falar com ele dessa forma, não sei como. Deus vai falar contigo conforme você, a tua base, a tua cultura, a tua vivência. Deus vai falar, queridos. Amém ou não amém? Amém. Versículo 3. Então disse consigo mesmo, Moisés, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se... Foi isso, esse foi o barato dele. Não foi se Deus está ali. Caramba, a sarça não está queimando. Que coisa louca é essa? Porque eu já vi tanta coisa no palácio, mas igual a essa, eu não vi. Deus já traindo com a isca. Vem Moisés, agora você vai ver. É só um sinal. Tem coisas que Deus faz na nossa vida, que é apenas um sinal, queridos. Apenas um sinal. Apenas para você se achegar a Ele. E Deus faz algo, mexe algumas cartas, alguns objetos, para você chegar a Ele, só isso. Aquilo trouxe, aguçou a mente, a curiosidade de Moisés. Moisés, peraí, que coisa é essa? E guarde uma coisa no seu coração, queridos. O fogo na Bíblia representa muita coisa, muita coisa. 1 Pedro capítulo 4 vai dizer que não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. O fogo representa muita provação. Provação, prova, dificuldade, coisas que Deus permite que nós passemos, para que venhamos amadurecer, crescer em todas as áreas. Prova é isso. Você faz uma prova, você tem que estudar para passar. Prova é isso, vai te levar a amadurecimento, a conhecer mais. Nós passamos por provas o tempo todo. Mas guarde isso, o fogo não vai consumir. Não vai te consumir. Não vai te consumir. Essa prova não vai te parar. Essa prova é para você amadurecer, para você crescer, para você vencer. Não é para você recuar, não é para você parar. Essa prova é para você crescer e ser melhor ainda. Amém? Como numa prova que às vezes você não passa, mas depois você tenta de novo e passa, que seja. Posso ter caído, mas eu sei que tem prova de novo. E eu vou estudar de novo e vou passar. Agora, se vem a prova, eu caio, me acostumei com cair, de novo caindo, na mesma coisa, na mesma área está caindo, vai continuar assim. Amém? Deus está nos levando para fazer com que nós cresçamos nele.
Amém, meus amados? Glória a Deus, Moisés estava crescendo. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, pegou a isca, né? Deus no meio da sarça, ou seja, era Deus na sarça, ok? Deus, o anjo era Deus. Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, fisgado. Fisgado, Moisés foi fisgado por Deus. Deixa Deus te fisgar. Vale a pena, queridos. Amém? Deus vai mudar a tua história, Deus muda a nossa história, Deus continua mudando a nossa história. Eis-me aqui. É interessante que Moisés, de alguma forma, ele entende aquela voz poderosa, e ele fala: estou aqui, eu quero, eis-me aqui, Deus, estou pronto para servi-lo. Amém? Deus quer ouvir, eis-me aqui, amém, queridos? Eis-nos aqui, Deus quer nos ouvir nesta manhã, amém? Versículo 5, Deus continuou, ou seja, fisguei, você veio, você aceitou Jesus, você está caminhando com Ele. Versículo 5, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos... Moisés, eu vou te ensinar agora a andar. Moisés, tu andava no palácio de qualquer forma, mexendo com o demônio daqui e dali. Agora eu vou te mostrar o que é essa sarça ardendo. Para isso, Moisés, tira a sandalinha. Ou seja, chega, os lugares onde você andava, você não vai andar mais, Moisés. Sandália naquela época, sandália era muito fininha, né? Uma sandália de couro muito fininha. Não havia asfalto naquela época, era terra. Então, os pés ficavam sujos com a sandália. Sujeira representa pecado. E Deus fala: Moisés, olha, onde eu vou te levar, a sujeira tem que sair. Eu vou continuar contigo, Moisés, já te fisguei, eu sei que tu queres. Só que agora, tem que andar em santidade, Moisés. Tem que tirar a sandália. Não há brincadeira comigo. Não há brincadeira no reino de Deus. Não tem como ficar cocheando entre dois senhores. Não tem como ficar em cima do muro, Moisés. Moisés, no palácio você era volátil. Mas só que aqui, nessa sarça que pega fogo e ela não se consome, você tem que tirar as sandálias. Para andar comigo agora, Moisés, tem que tirar as sandálias. Moisés, eu preciso mudar a tua história, mudar a tua vida. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias porque o lugar em que estás é terra santa. Contextualizando para os dias de hoje, queridos, tira as sandálias, porque Deus é santo. Deus quer andar contigo, Deus quer fazer obras atrás de você, Deus quer te usar poderosamente. Tira a sandália, se humilha. Moisés, você já entendeu, sou eu. Agora, olha como é que você precisa andar comigo. Não dá para andar comigo como você andava no palácio, Moisés. Não dá. Essa experiência que eu dei para você na sarça, foi para você vir. Experiência, eu posso dar para qualquer um. Sarça ardendo, Deus pode dar para qualquer um. Tirar a sandália, depende de você. Tirar a sandália é minha parte. Deus fala: tira a sandália. Moisés poderia falar: não, é a única que eu tenho, não posso. Tira a sandália, camarada. Quem tira sou eu, é você, somos nós. Andar diferente, eu tenho que tirar. Amém, igreja, glória a Deus. Deus está chamando hoje: tira a sandália. Talvez doa, talvez traga algumas coisas na memória, talvez seja difícil. Pastor, mas eu estou tanto tempo acostumado a andar assim. Estou há tanto tempo amaziado. Estou tanto tempo roubando, mentindo. Tira a sandália. Ah, mas tira a sandália. Vai valer a pena, queridos. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Isso é para quem está no altar, para quem está sentado em qualquer lugar. Tem que tirar a sandália. Senão vai ser envergonhado, queridos. E o diabo envergonha. Ele adora colocar vergonha nas pessoas. Versículo de número 6.
Disse mais, Deus vai continuando, ó. É Deus pregando para Moisés. É Deus já traiu, agora começa a pregar para Moisés. Versículo 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de... Eu sou o Deus de Abraão, ou seja, eu sou um Deus de promessa. Ô Moisés, eu sou um Deus de promessas, eu sou o Deus de Abraão. Abraão é promessa, a promessa que Deus tinha no Messias, no seu descendente. Eu sou um Deus de promessa. Moisés, o que eu prometo, porque eu sou expert em fazer promessas. O nosso Deus é um Deus de promessa, amém, querido? Deus tem promessas para a sua vida, amém? Mas ele não é só um Deus de promessas, ele é o Deus de Isaque. Isaque uma parte do cumprimento da promessa. Isaque é o filho da promessa. Isaque é o filho de Abraão com Sara, já na sua idade avançada. Amém, queridos? Eu sou o Deus de Abraão, promessa. Eu sou o Deus de Isaque, Deus que cumpre promessas. Deus cumpre promessas até hoje e vai se cumprir na sua vida. Não desista. Tira a sandália. Tudo começa com tirar a sandália. Tudo começou com uma isca que você achava que era a melhor coisa que você já viu na vida. Ah, pastor, eu vi um anjo grandão. Amém. Glória a Deus. Deus te iscou. Foi a isca. Deus tem mais coisas para você. Pode revelar muito mais ainda. Mas saiba que agora tem que amadurecer. O que é amadurecer? É crer sem ver. É esperar sem sinal. Isso é amadurecimento. Amém? Afinal de contas, para a criança a gente dá na boca. Criança a gente mostra, criança a gente desenha. Depois vai crescendo, olha, é você que faz, você que anda, você que tem que fazer. Porque ela tem que amadurecer. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas o nosso Deus é um Deus de promessas e um Deus que cumpre promessas. Amém? O Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jacó é a transformação, né, queridos? O Deus de Jacó é o Deus que transforma pessoas. Aquele homem que um dia mentiu, enganou, agora é um homem que tem o seu nome trocado para Israel. Ou seja, Deus que transforma pessoas. Deus que promete, Deus que cumpre, Deus que transforma. Você enxerga isso na sua vida? Deus prometendo, Deus cumprindo e Deus transformando? Se você entender essa tríade, você está seguindo o que Deus falou para Moisés. Deus que promete, que cumpre e que transforma. E glória a Deus por isso, amém? Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Porque Deus habita em luz inacessível, amém? Então, nenhum homem jamais viu a Deus. Deus é espírito, então Moisés teme até de olhar para aquela sarça. Versículo 7. Guarda o versículo 7 aí no teu coração, queridos. Disse ainda o Senhor, Deus está pregando, queridos. Deus está pregando para Moisés. Deus está falando contigo hoje. Amém? Não deixa nada tirar a tua atenção, não. Deus está falando contigo. Versículo 7. Disse ainda o Senhor, pela terceira vez, certamente vi a aflição do meu... Eu vou falar de 4 ou 5 verbos aqui. Primeiro é o verbo ver. Deus viu a aflição. Deus vê a aflição. Deus não está cego ou alheio ao que você está passando. Deus estava vendo a aflição do povo. Pastor, 400 anos vendo. 400 anos vendo, queridos. Até difícil falar isso. Pessoas morreram trabalhando como escravos, mas crendo num Deus que um dia iria libertá-los. Sofreram nesta terra 100, 400 anos, vamos botar aí umas 5 gerações, 5 vezes 8, 40, botar uma geração de 80 anos, 5 gerações morrendo, sem Moisés chegar, sem o libertador chegar, mas pela fé, crendo que ele chegaria. Trabalhos pesados, escravos, mas crendo que o libertador viria. Amém, queridos? Moisés que já apontava para Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Moisés chega e Deus estava vendo tudo isso. Deus estava vendo aquela aflição. Deus estava permitindo aquela aflição.
Deus não estava intervindo naquela situação. Mas Ele estava vendo, queridos. Você consegue entender um pai olhando seu filho sofrendo e sabendo que não era hora de fazer nada? Tem coisas que a gente sabe que o filho sai de casa, você, caramba, eu queria tanto ir atrás dele. Mas ele tem que... Bota até um GPS, bota o Life lá para ver. Ele está vendo, né? Numa dessa, um para lá no Mato Alto, como o Mateus parou outro dia. Eu pego o carro, saio correndo, raptaram meu filho. Vou atrás. Deus vai atrás, queridos. Olha o que diz o texto. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu... Deus está ouvindo, Ele vê, Ele ouve, Ele está ouvindo também o teu clamor. Não deixe de clamar, não deixe de falar, não deixe de buscar, não deixe de falar com Ele, não deixe até aquela voz interior, até aquela voz íntima que só você e Deus sabe que estão falando. Seus sonhos, seus projetos, Deus está vendo. A luta de se formar, a luta de conseguir um emprego. Quão difícil é, queridos? A vida é muito complicada. Um jovem hoje com 20 anos tem que decidir a vida dele. 18 anos, 19, ele tem que decidir qual vai ser o futuro dele, a formação dele. Com 19 anos. Em 19 anos ele tem que decidir o que ele vai ser para a vida inteira. É uma cobrança muito grande. É uma aflição. Sem falar a cobrança, às vezes, dos pais. De esperar algo super. É muito difícil, queridos. É uma aflição, mas Deus viu a tua aflição. Deus está ouvindo o teu clamor. E olha o que a Bíblia diz: vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, seus predadores, né? Conheço-lhe o sofrer. Eu vi e eu sei o que é isso. Deus fala: eu sei o que é isso. Eu sou pai também, eu estou sofrendo com vocês. E o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, eu sei o que é um filho morrer. Eu sei o que é dar um filho. Eu sei quando encarnei, e Deus, quando encarna, Ele sofre tudo que um ser humano sofre e muito mais. Eu conheço, eu sei essa dor, eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser abandonado, eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que é ser deixado de lado, eu sei. Eu vi, ouvi e conheço. Queridos, que Deus maravilhoso que nós servimos. É um Deus que a teologia chama isso de, eu vou me esquecer o nome, mas nosso Deus é um Deus que interage conosco. É um Deus que fala conosco, não é um Deus teísmo, não é um Deus afastado, que só existe e não interage com o ser humano. Deus interage. Deus fala conosco até os dias de hoje. Leia a Bíblia que Deus vai falar contigo. Ah, pastor, Deus não fala comigo. Você não lê a Bíblia? Leia a Bíblia e Deus falará contigo. Tenha certeza disso. Certeza. Deus fala: vi, ouvi e conheço. Porque seria fácil, né, queridos? Eu vi, ouvi. Nunca passei por isso, tá? Mas você vai vencer. Deus fala: vi, ouvi, conheço. Eu sei que dor é essa. Eu sei que dor é essa. Versículo 8. Por isso, desci. Queridos, é claro que Deus é onipresente, amém? Deus está em todos os lugares. Mas quando Ele fala desci, é porque Ele quer falar a tua linguagem, para você estar entendendo. Em outras palavras, eu vou agir. Eu vi, ouvi, conheço e vou descer. Desci. Eu vou chegar no Egito, eu vou mudar essa história, eu vou libertar esse povo, eu vou levantar Moisés como libertador, eu vou transformar a tua vida, eu vou fazer portas se abrirem, milagres vão acontecer em nome de Jesus, porque eu não só vejo, eu não só ouço, eu não só conheço, eu desço. Ele está na tua batalha junto contigo, amém? Ele vai na tua prova junto contigo, Ele vai no teu trabalho junto contigo, Ele vai no teu ringue junto contigo, Ele vai em cada área da tua vida junto contigo.
Ele desce. Amém? É um Deus que faz junto contigo, coopera junto contigo. Glória a Deus, igreja. E por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir. Egito é bem ao sul, né? Ao sul de Israel. Então, eu desci, agora eu vou subir para a terra, olha o que diz, fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus quer te fazer subir. Terra boa Deus tem para você. Terra perfeita Deus tem para você. Mana leite e mel. Deus tem coisas boas, queridos, para nós também. Eu creio, eu vi, conheço, desci e vou subir contigo. Vou te exaltar, amém? Vou te levantar, vou te fazer se destacar no meio daqueles que acham que você não vai conseguir. Deus vai fazer. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. E para fazê-lo subir daquela terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do ebuseu. Podia tirar isso, né, queridos? Oh, meu Deus. É terra que manda leite e mel, mas tem o cananeu, o eteu, o amorreu, o vascaíno, o botafoguense, o tricolor. Tem todos esses aí. Não vai ganhar fácil. Queridos, em outras palavras, a nossa parte nós precisamos fazer. Deus falou, aquela terra é tua, aquela casa é tua, aquela esposa é tua, aquele marido é teu, aquele filho é teu. Tem algumas coisas ali no meio que você vai ter que enfrentar. Você vai ter que tirar. São esses veus todos, né? Tem que tirar, vai ser difícil. É como tirar carrapato de ovelha. As ovelhas são tuas, tem muito carrapato. E Moisés sabia o que era isso. Quem está entendendo, diga amém. Estou quase encerrando. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Versículo 10, guarda aí. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Olha que Deus fala a Moisés, chegou, já preguei, vem. Quando? Agora. Não é para depois, não é para amanhã, queridos. Faça agora o que você tem que fazer agora. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Amém? Esse carrapato tem que tirar. Esses heveus tem que tirar. A sandália tem que tirar. É agora, é já. Não é para depois. Vem, Moisés. Quando? Agora. Ah, mas deixa... Agora, Moisés. Ah, quando eu me formar. Agora, Moisés. Ah, quando meu filho crescer. Agora, Moisés. Às vezes criamos obstáculos que não são obstáculos, queridos. Ou melhor, são, mas Deus colocou para você vencer. Deus permitiu para você vencer. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora sim, para encerrar, continuando no versículo 10. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo número 11. Perdão, vai para o versículo 14. Para encerrar, queridos. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Acabou a pregação. Moisés, vem agora. Porque eu sou o que sou. Moisés, o que eu tinha para revelar a você é isso aqui. Moisés, vem agora. Grandes coisas tu farás. E quantas coisas Deus fez através desse homem, queridos. Profeta da qual Deus usou de uma forma extraordinária. Deus quer nos usar. Vem agora. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé. Vamos louvar. Vamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas. Amém? Tira a tua sandália. Tira a tua sandália. Fala com Deus aí no seu lugar. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Ele viu. Ele ouviu. Ele conhece. Ele desce. Ele faz subir, porque Deus continua sendo Deus. Ele é o eu sou, eu faço, agora. Não é para amanhã, não é para depois, é agora. Pastor, o que eu devo fazer? Tira a tua sandália, queridos. Creia que Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que cumpre promessas. Ele é um Deus que transforma. Ele é o nosso Deus. Continua operando até os dias de hoje.
e continuará a operar em nossas vidas, porque Ele é fiel, queridos. Ele é fiel. A palavra dele não volta vazia. O que Ele falou vai se cumprir. Deus te chamou nesta manhã aqui para falar profundamente do teu coração. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso ser renovado. Eu preciso, meu Pai, andar mais em santidade. Fala com Deus aí no seu lugar. Senhor, me ajuda na aflição que eu estou passando. Me ajuda. Não aguento mais. Não aguento mais. É tanta pressão de fora e por dentro. É tanta pressão. Deus não está alheio ao que você está passando, meu amado. Não está alheio. Então fale com Ele agora. Fale com Ele agora no seu lugar. Amém. Enquanto louvamos, vai falando com Ele aí. Aleluia.